Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Cerca de 350 pessoas comparecem à reunião pública realizada pela Comissão de Planejamento Urbano da Câmara para discutir a revisão da Lei de Zoneamento. No encontro foram colhidas mais de 100 sugestões que podem compor a nova lei. Mais de 16 toneladas de resíduos são recolhidas nos PEVs de São José durante o primeiro trimestre do ano. O número chamou a atenção dos vereadores, que destacaram a importância da iniciativa para evitar o descarte irregular de lixo. Ainda falando sobre bons resultados, São José dos Campos registra aumento de 30% na criação de empresas durante o primeiro trimestre. Vereadores defendem o potencial empreendedor da cidade. Confira os destaques da sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Em mais de 3 décadas transformando vidas, vamos mostrar histórias de sucesso de alunos e ex-alunos da Fundas. A instituição comemora 32 anos este mês. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 25ª Sessão Ordinária de 2019, foram aprovados 3 projetos de lei. Um deles é de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven, que teve a redação final aprovada pelo Legislativo. A lei autoriza a Prefeitura a celebrar convênios com instituições de proteção animal e organizações não governamentais. De acordo com o projeto, o Executivo pode realizar parcerias com entidades de classe, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas para o recolhimento, transporte e tratamento médico veterinário de animal de grande porte abandonado em São José. Ainda durante a sessão, foi aprovado o projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Aprovado por unanimidade, a lei pede autorização do Legislativo para regularizar doação de área pública no bairro Campo dos Alemães. Outros 2 projetos de lei foram aprovados. O primeiro de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina como Rua Armando Américo da Cruz, no loteamento Floresta. E de autoria da vereadora Dulce Rita, o projeto de lei aprovado intitula a Rua 1 do Santa Cecília 1B como Rua Ilva Francisca Paulina. Outras 15 novas propostas foram lidas e começam a tramitar no Legislativo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Muitos debates e sugestões para o futuro de São José dos Campos fizeram parte da reunião pública promovida pela Câmara, que discutiu com a população a revisão da Lei de Zoneamento. O evento reuniu representantes da sociedade civil e autoridades do poder público e colheu propostas que devem compor o projeto final de zoneamento ainda em fase de elaboração. Os detalhes sobre o encontro você confere agora na reportagem. O plenário lotado representava o interesse da população em participar das discussões sobre o zoneamento de São José. Cerca de 350 pessoas, entre autoridades, moradores de diversos bairros e representantes de sindicatos e empresas, compareceram à reunião pública, que teve como objetivo colher sugestões que poderão compor a nova lei de zoneamento da cidade. Além dos membros da Comissão de Planejamento da Câmara, também estavam presentes os vereadores Amélia Naomi, Ciborgue, Dulce Rita, Marcão da Academia, Renata Paiva, Valdir Alvarenga e Wagner Balieiro. O encontro foi promovido com o intuito de garantir a participação popular na elaboração da lei, ainda em fase de construção. Essa participação da população, ela fortalece a democracia, ela fortalece a cobrança em cima dos vereadores para exercer o seu papel de vereador, como legislador e como fiscal da prefeitura. Então, essa interação que ocorre sempre nesse tipo de reuniões, né, ela é salutar demais. Ao todo, 76 pessoas se inscreveram para propor sugestões ao zoneamento. Uma fila chegou a se formar no plenário. Um grupo de músicos e donos de bares da cidade reivindicou mudanças nas regras que definem os espaços urbanos quanto à questão do ruído público. Eles apontaram que a lei vigente tem impedido a realização de música ao vivo nos bares e restaurantes. O tema também foi defendido pelo vice-presidente do Sindicato da Classe. A última lei de zoneamento, ela fez com que barrasse o nosso crescimento. Com isso, as nossas pessoas do segmento, garçons, cozinheiros, maîtres, camareiras, músicos, ficassem
sem o direito de trabalho. Isso numa situação econômica que o país atravessa, isso é inadmissível. Então, nós precisamos que a mudança da lei de zoneamento para ampliação da regulamentação da música ao vivo. Outra solicitação de mudança na lei foi apresentada por moradores do bairro Esplanada. Eles pedem que a nova proposta de zoneamento permita o comércio de baixo impacto em todo o bairro. Que nos últimos 10 anos, 330 imóveis conseguiram, através da lei de anistia, o habite comercial. De um bairro de 900 imóveis, isso significa que 1/3 do bairro hoje já é comercial. E se você tem uma residência onde ninguém mais tem interesse em moradia, porque as pessoas saíram do bairro e foram morar em condomínios fechados, e você não tem uma alternativa viável para o seu imóvel, o que você faz? Você casa com o imóvel, você não pode mais fazer nada? Porque hoje quem mora em volta da ITEP, em volta do Instituto São José, na Laurenti Martins, nas ruas que já tem uma característica comercial, ninguém mais quer morar lá, né? E o imóvel está fechado. Outro grupo de moradores do bairro Esplanada, que também compareceu à reunião, é contrário à mudança da lei. Eu prefiro Esplanada como residencial, porque é simples. Desenvolvimento sem qualidade de vida, é isso que nós queremos? Quer dizer, o mundo hoje trabalha para um lado e nós estamos indo para o outro. E o Esplanada, nossa briga do Esplanada é para toda a cidade, porque hoje é Esplanada, amanhã vai ser a Zona Sul, amanhã vai ser outros bairros de vocês. Eu acho que precisa de diálogo, porque nós precisamos ter uma cidade, como disse o colega, não como São Paulo, nós precisamos ter uma cidade habitável. Moradores da Zona Norte, do bairro Vista Verde, na região leste, se manifestaram com pedidos semelhantes. Eles querem que o novo zoneamento permita a verticalização, com a construção de novos prédios nas localidades. Quanto ao bairro Vista Verde, há o pedido de que algumas ruas ainda mantenham o caráter residencial. E como a gente está querendo prosperar, queremos crescer, trazer condições, demagogicamente falando, se você olhar ali perto no Jardim Motorama, você pode verticalizar tudo. E ali naquele ponto, um apêndice do Vista Verde, não pode. Então, o que a gente pede é apenas para se adequar a esse zoneamento, para que possamos fazer essa verticalização, e já temos consentimento da Saviver. Agradeço. Ainda foram temas de sugestões a necessidade de o zoneamento preservar a região da Vila Betânia, a partir da construção de um parque e a regularização do banhado. A gente quer que o banhado volte a ser ZEIS, que se regularize o banhado, porque hoje, se você fizer contas, a regularização sai muito mais barato do que a remoção das pessoas. E sem contar que não mantém a qualidade das pessoas. Hoje, eu tenho a minha casa lá, eu não quero sair de lá para poder, por exemplo, pagar outra casa. A gente quer que regularize o banhado. Essa é a nossa maior vontade. Outro grupo pediu a revisão no cronograma da elaboração da nova lei de zoneamento, de modo a garantir a participação popular em todos os debates. Segundo a Comissão de Planejamento, todos os pedidos realizados durante a reunião serão encaminhados à Prefeitura, que irá estudar a viabilidade das solicitações para incorporá-las à revisão da lei de zoneamento. A Câmara vai planilhar todas essas informações que chegaram através dos áudios, através da escrita, enfim, dos meios para que a população pudesse participar. Nós encaminharemos para a Prefeitura e teremos a devolutiva, né? Essa é uma parte do processo. E a população continuará participando nas audiências que a Prefeitura irá promover. A nossa parte foi o início, o começo, né? Mas eu gostei muito desta noite porque foi uma presença mais do que esperada. Atenciosamente, com cuidado, dentro de uma disciplina que a cidade precisa, fazer avaliação desses questionamentos e, posteriormente, fazer esse entendimento com a Prefeitura, fazer a defesa daquilo que eles propuseram. Repito, obviamente, dentro de uma disciplina que qualquer cidade que precisa, assim também precisa a nossa. É isso que temos que fazer. Os vereadores membros da Comissão de Planejamento ainda parabenizaram a participação popular e reforçaram que a Câmara tem o papel de dar voz às reivindicações da comunidade. Solicitações muito pertinentes para as várias regiões da cidade, todas as regiões da cidade, na verdade, envolvendo sustentabilidade, meio ambiente, uma expansão ordenada da cidade. É isso mesmo que nós buscamos na lei de zoneamento, né? Uma lei moderna que atende os anseios de desenvolvimento econômico, mas com sustentabilidade e qualidade de vida para a nossa população. E as sugestões são louváveis, porque muita gente tem os seus problemas no seu bairro, na sua localidade, como hoje apareceu aqui uma novidade na lei de zoneamento, na nossa reunião de lei de zoneamento, que foi os músicos. E realmente eles têm razão, tem que rever essa lei
para que possa trabalhar, gerar serviços, correr o dinheiro e na nossa cidade de São José dos Campos. Parabéns para a população que teve hoje nessa reunião pública. É importante para nós ouvir você, morador de São José dos Campos, que cidade você quer. Portanto, nós vereadores estamos aqui à sua disposição e pode ter certeza, nós vamos tratar isso de uma forma muito séria com os técnicos da Prefeitura para que esse projeto possa vir melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Além dos pedidos em plenário, quem participou da reunião ainda pôde enviar a sugestão por meio de um formulário impresso, entregue durante o encontro. A sua participação tem um papel muito importante no futuro da cidade. E no próximo bloco, PEVs de São José dos Campos recolhem mais de 16 toneladas de resíduos durante os 3 primeiros meses do ano. Câmara reforça a importância do descarte correto e pede a criação de novas unidades na cidade. E você ainda confere os destaques da sessão realizada na terça-feira. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Agora você fica com um resumo dos principais assuntos discutidos pelos vereadores durante o pinga-fogo da sessão de terça. Lembrando que a sessão contou ainda com a votação e leitura de documentos como requerimentos, indicações, moções e diversos. Confira. A reunião pública que discutiu a lei de zoneamento da cidade foi um dos assuntos de destaque durante a 24ª sessão do ano. Os vereadores parabenizaram a presença da população e destacaram a importância de inserir a comunidade no processo de construção da lei. Nesse sentido, também foi debatido em plenário o pedido de músicos e donos de bares da cidade apresentado durante a reunião para a regularização da música ao vivo. O vereador Ciborgue chegou a propor a criação de uma comissão para tratar o assunto. Outros parlamentares ainda defenderam a criação de uma lei específica para garantir a legalidade das apresentações. Ainda foram assuntos comentados na tribuna o esporte em São José, a retomada das obras da Arena, as ações em função do feriado de Páscoa, o preço da tarifa do transporte público e também a demissão de um professor de um colégio particular após fazer crítica política em sala de aula. 29 documentos, entre requerimentos e moções, foram aprovados. Já 178 indicações e diversos foram lidos em plenário para a ciência dos vereadores. A maioria pede à Prefeitura a realização de serviços de manutenção pública, como poda de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e limpeza de ruas e praças. Foram rejeitados 3 requerimentos, um de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita informações sobre a destinação da área do Teatro Invertido, e 2 da vereadora Amélia Naomi, que pediu informações à Prefeitura sobre as inscrições da primeira Conferência Municipal de Educação, após a concessão de uma medida liminar, e sobre a composição atual do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A gente sabe a importância do descarte correto de lixo, né? Mas você tem se preocupado em separar o lixo em casa ou levá-lo para os PEVs, os pontos de entrega voluntária? Pois é, para evitar problemas do descarte irregular, existem na cidade 14 pontos de entrega que recebem vários tipos de material, que muitas vezes as pessoas não sabem como jogar fora e acabam descartando no lixo comum ou então nas ruas. Só no primeiro trimestre deste ano já foram recolhidas 16 toneladas de resíduos. Esse bom resultado tem chamado a atenção dos vereadores, que têm apresentado solicitações para a construção de novos PEVs na cidade. Uma família consciente. Mãe e filho levaram para um dos PEVs de São José um colchão que agora vai receber o descarte correto. Esse é um dos 14 pontos de entrega voluntária da cidade e fica na Vila Tesouro, Zona Leste. O local tem a finalidade de ajudar a população no descarte de materiais que muitas vezes iriam parar no lixo comum ou nas ruas, formando entulhos. E basta dar uma olhada para se ter uma ideia da quantidade de material recolhido. Ao todo, só no primeiro trimestre, somando todos os PEVs, foram mais de 16 toneladas de resíduos. Isso é muito positivo, né? A gente vê que a população está cada vez mais consciente em descartar corretamente os seus resíduos, né? Uma vez que nós temos aí praticamente em toda a cidade, né, os PEVs, os pontos de entrega voluntária, são distribuídos em toda a cidade de 14 PEVs hoje, né? Existe uma intenção de chegar no até 16 PEVs até 2020, né? Já temos até definido um próximo na região oeste,
onde ainda não há, né, um PEV para aquela região, e isso é muito positivo. A ideia dos PEVs é justamente contribuir com o meio ambiente, destinando corretamente os descartes domésticos. Os locais recebem até 1 metro cúbico de material, ou seja, o equivalente a uma caçamba de um veículo pequeno. Podem ser levados aos PEVs sobras de materiais de construção, além de produtos como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, restos de tinta, pilhas, pneus, lâmpadas, baterias e óleo de cozinha. O que os PEVs não recebem é o lixo orgânico e também o reciclável. O PEV ele é aberto, né? É um espaço público aberto para a população, né? De domingo a domingo, né? Com exceção dos feriados. No caso, de segunda a sábado, estamos abertos das 8 às 17, domingo das 8 ao meio-dia. É um espaço gratuito, a pessoa pode descartar os seus dejetos, né, os seus resíduos, né, gratuitamente, e nós destinamos corretamente esses resíduos. A proposta dos PEVs ganhou o apoio da Câmara. Só nos 4 primeiros meses deste ano, os vereadores já apresentaram 9 indicações para a construção de novos PEVs na cidade. Correndo atrás aí, pegando os abastinados aí, para poder colocar mais um PEV lá naquela região ali do Santo Inês, no São Vicente, no Nova Detroit ali. Teve uma parte lá, que é onde era o campo de futebol lá, que foi retirado de lá mais de 180 toneladas de lixos e entulho ali. Então a gente vê assim, o quanto que isso aí não prejudica, né, o meio ambiente aí, quando não se tem os PEVs aí. Além da necessidade de novos PEVs, os vereadores também apostam em ações de conscientização para ampliar ainda mais o número de material recolhido e evitar pontos de descarte irregular na cidade. Afinal, é também um dos compromissos da Câmara, contribuir com a sustentabilidade. É a educação ambiental que precisa ser feito dia após dia com as pessoas, para que cada um possa separar os resíduos, separar os lixos corretamente na sua residência, na sua empresa, na escola, para que você possa também entregar nos PEVs os lixos separados. Que com isso o nosso meio ambiente agradece mais. E não saia daí, no próximo bloco, São José destaque na área do empreendedorismo. No primeiro trimestre do ano, o município registra alta na criação de empresas. Projetos em tramitação na Câmara visam estimular ainda mais essa temática. E ainda, nos 32 anos da Fundas, vamos te apresentar histórias de alunos e ex-alunos que tiveram a vida transformada em função do apoio recebido pela entidade. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. O primeiro trimestre de 2019 trouxe boas notícias para a economia e para a geração de empregos aqui em São José. O número de empresas criadas na cidade teve alta de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. O assunto repercutiu entre os vereadores que defendem a importância de ações para incentivar o empreendedorismo no município. Que São José carrega vocação tecnológica, isso a gente já sabe, mas outro ramo que tem ganhado força na cidade é o do empreendedorismo. Essa realidade é percebida nos números. Só no primeiro trimestre deste ano, o nosso município registrou um aumento de 30% na abertura de empresas, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 2.096 nos 3 primeiros meses de 2019, contra 1.587 em 2018. Reflexo disso, segundo o Poder Público, foi a abertura de novos postos de trabalho na cidade. A boa notícia é sinal também de um alívio na economia, como aponta o vereador José Dimas, presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara. Esses indicadores demonstram que muito mais que abrir empresa é o espírito empreendedor. Essa filosofia, essa pedagogia do empreendedor não é para a pessoa abrir empresa, ser empresário simplesmente, mas para ser dono do seu destino. Ela ter as rédeas dos seus sonhos, da sua vida em suas mãos. Então queremos ensinar pessoas, seja autônomas, pessoas responsáveis, não para delegar nem terceirizar, nem a culpa, nem do sucesso, nem do insucesso. Então o que nós queremos em São José dos Campos, com a pedagogia, o ensino, a filosofia do empreendedor, tornar pessoas responsáveis por
por ela mesma e pela cidade e pelas pessoas com as quais elas convivem. Ainda em relação à abertura de empresas no município, 60% dos novos empreendimentos registrados no primeiro trimestre do ano correspondem a microempreendedores individuais, os MEIs. Além de uma maneira de escapar da crise e do desemprego, a opção pelas MEIs é também uma saída simples para abrir um negócio. E por falar em abrir o próprio negócio, a Câmara de São José possui 3 projetos em tramitação que abordam o incentivo ao empreendedorismo. Uma das propostas busca criar uma política municipal de estímulo e promoção ao desenvolvimento de startups. Outros 2 projetos buscam levar o assunto para a sala de aula, promovendo uma disciplina específica sobre empreendedorismo e também incluindo o tema como curso extracurricular. Eu acho que a Câmara tem um papel fundamental quando ela chama para dentro, né, esses atores, né, associações comerciais, indústria, comércio, serviços, para que eles possam, juntos com a Câmara, criar meios para fomentar o emprego e renda. E por que a Câmara é importante? Porque tudo isso, obviamente, vai desembocar em leis. E as leis são votadas aqui na Câmara. Então, qualquer iniciativa em que a Câmara possa apoiar o emprego e renda, com certeza é papel da Câmara e é dever de nós, vereadores, apoiarmos também iniciativas dessa forma. E o empreendedorismo é um assunto que vem sendo discutido ao longo dos anos pelos vereadores. O Legislativo chegou a criar, inclusive, uma frente parlamentar sobre o assunto, a qual promoveu um fórum para debater o tema com especialistas e a comunidade. E a Fundaz é uma instituição educacional aqui de São José que tem como objetivo oferecer atividades de cunho social, cultural e educativo a jovens e crianças carentes de 6 a 18 anos. Ao longo de mais de 3 décadas, a entidade tem contribuído com o futuro de muitos alunos que passaram pela instituição. E para comemorar um pouco dessa história que completa 32 anos neste domingo, vamos mostrar exemplos de alunos e ex-alunos que encontraram na Fundaz a oportunidade de mudar de vida. Começamos com o presente, mas para falar do futuro. Aqui estão 3 alunos da Fundaz, 3 jovens que sonham alto. O Heron, de 10 anos, a Ana Luísa, de 11 e o Breno, de 17. São promessas e desde já exemplos de que é possível transformar a realidade. A Ana, por exemplo, enxerga na experiência de 2 anos estudando na Fundaz a base para se tornar jornalista. Não é só em casa que a gente tem que dar o nosso máximo na escola, tem que ser em todo lugar. Porque o Hélio Augusto não construiu isso daqui só para ficar de enfeite aqui na rua. Ele construiu para poder ajudar no ensinamento das crianças e dos adolescentes aqui. O Heron está há menos tempo que a Ana, entrou em agosto do ano passado, mas já sente a mudança de vida proporcionada pelo aprendizado das aulas de arte e esporte. Eu tô me divertindo mais esses dias, porque aqui a gente faz bastante coisa. O Breno tem uma trajetória longa, já são 6 anos de Fundaz. Se preparando para a independência, ele faz aulas de eletrônica. E quando pensa na carreira profissional, não descarta a possibilidade de continuar na instituição, mas como parte do quadro de funcionários. Foi um lugar onde eu me encontrei bastante e encontrei bastante pessoas legais e até cursos legais para fazer também. E foi um caminho que eu resolvi trilhar, que eu consegui um objetivo. Aqui eu tive bastante visão do meio profissional até também. E foi interessante ter feito Fundaz e estar fazendo agora também. Esses depoimentos contam um pouco da importância que a Fundaz tem na vida de jovens carentes da cidade. Há 32 anos, a instituição oferece atividades diferenciadas para crianças e adolescentes durante o contraturno escolar. São projetos educacionais em diversas áreas, como música, dança, arte, além também do apoio na profissionalização dos alunos. Atualmente, cerca de 3.500 jovens são atendidos pela instituição. A gente acredita que essa soma, ações socioeducativas com qualificação profissional, é o que a Fundaz precisa oferecer para essas crianças, adolescentes e jovens, para que eles consigam aí construir um futuro melhor a cada dia. Para as famílias, quando elas conseguem inserir seus filhos aqui na Fundaz, acredito, e é o que a gente tem percebido ao longo desses anos, elas encontram um apoio. Não estou mais sozinha, tenho com quem contar, posso contar com o apoio da Fundaz para a formação da criança e do adolescente. Ao longo de mais de 3 décadas, a Fundaz ajudou a formar o futuro de 30 mil crianças e adolescentes. Um deles é o Carlos, que hoje trabalha na própria instituição.
Ele chegou a Fundasa aos 14 anos e desde então nunca saiu. Passou num concurso, foi professor da entidade e hoje atua na construção de projetos educacionais. O sentimento é de gratidão. E ali eu descobri minha vocação. E de lá para cá eu sou muito realizado na educação, agradeço muito a Fundasa, né, por ter dado essa oportunidade e poder colaborar com os meninos nisso, né? E a trajetória foi assim, eu acho que quando você tem a vocação, as portas se abrem de uma forma inexplicável, né? Hoje sou professor do ensino superior, estou publicando meu 3º livro, né, coletivo, então eu acho que esse é o caminho, mas foi assim, né? A Fundasa ela me ajudou, com certeza, sem dúvida, e foi fundamental na minha vida. E para mostrar que essa oportunidade pode ser vivenciada por todos os alunos da Fundasa, o Carlos tem planos de lançar um livro sobre a sua história de vida, a qual também foi construída a partir da instituição. A ideia serve de exemplo de superação e mostra que cada um dos jovens atendidos pode alcançar um futuro de sucesso. Eu vim da Zona Sul de São José com várias questões, várias dificuldades, contato com muitas situações difíceis. Tanto a Fundasa, minha família e a escola foi importante. Eu quero compartilhar isso, né? E minha meta até o fim do ano poder concluir esse livro, compartilhar com as pessoas e o ano que vem aí deixar isso disponível, né, para que outros meninos que tenham aí sonhos, né, projetos, possam olhar e falar, opa, é possível, acho que é legal, né? Vamos lá e tem caminhos. E eu acho que São José também traz muita oportunidade, eu quero falar disso aí sim. E se é possível pensar em uma palavra para descrever esses 32 anos, talvez ela seja justamente futuro. Porque é isso que a Fundasa vem oferecendo a tantos jovens e crianças de São José, a oportunidade de mudar o destino. E é pensando no amanhã que a instituição planeja a sua história, para que esse trabalho continue pelos próximos 32 anos. Então a Fundasa precisa afirmar e reafirmar a sua posição em termos de projeto, de política pública de atendimento à criança e adolescente hoje, mas também já projetar projetos para o futuro. Nesse sentido, acho que o nosso maior desafio, né, é ajudar as famílias a darem oportunidade para essas crianças, para esses adolescentes. Eu costumo dizer para os meninos aqui, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nosso papel é ajudar ele a definir onde ele quer chegar, ter projetos, sonho, projeto de vida e pegar um caminho bacana. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.